Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais no Público e na TSF. Os nossos convidados de hoje são os engenheiros civis Eloy Figueiredo e Carlos Matias Ramos. O primeiro é professor da Universidade de Lusófona, especialista em saúde de estruturas e autor de livros e artigos de divulgação. O segundo, também professor na Lusófona, foi presidente do LNEC e bastonário da Ordem dos Engenheiros. Com percursos na engenharia, na indústria, no ensino e na reflexão sobre tecnologia, juntaram-se para escrever um livro que procura explicar o que é a engenharia, qual é a sua relação com a ciência e por que razão é tão central no mundo em que vivemos. O ponto de partida para a nossa conversa é o livro da sua autoria conjunta, A Ciência Descobre, a Engenharia Cria, com o subtítulo Uma Visão da Engenharia em 12 Axiomas e Meio, que acaba de sair na coleção Ciência Aberta da Gradiva. É uma obra de divulgação rara em Portugal que propõe uma distinção clara e provocadora entre engenharia e ciência. Enquanto a ciência descobre o que existe, a engenharia cria o que nunca existiu. Sejam muito bem-vindos. Muito bem, obrigado por terem vindo. Nós costumamos começar os nossos podcasts falando da carreira e do percurso dos nossos convidados. E se puderem resumir, sei que têm percursos longos, mas a pergunta é para os dois. Começamos pelo seu engenheiro Matias Ramos. Porquê é que se tornou engenheiro? Qual foi a chamada para essa profissão? Não tive propriamente uma chamada, nem pais que me induzissem isso, porque eu era de uma zona onde havia pobres e menos pobres. E os meus pais emigraram para o Brasil e, portanto, não tive um chamamento familiar, chamamos-lhe assim. Foi por iniciativa própria, embora aos 14 anos eu me recordo que eu queria ser era polícia. Polícia? Com este físico não era... Perdeu-se um polícia e ganhou-se um grande engenheiro. Bem, se ganhou um grande engenheiro, eu penso que contribuí para a engenharia portuguesa. Agora, seria de certeza um mau polícia. Isso é uma boa resposta. E portanto, começou em Coimbra, depois no Porto. É evidente que todos fazem o percurso, para além de quando faz a opção no antigo quinto ano do liceu, que era assim que se chamava, faço a opção e não tive dúvidas absolutamente nenhumas. Eu queria era ser engenheiro e engenheiro civil, porque via construir casas. Queria deixar obra. Queria deixar obra feita, obra pensada. E deixou. Eu acho que sim. Colaborei na maior parte das grandes barragens portuguesas, como que na minha intervenção, por exemplo, no Alqueva. Conheço o Alqueva com as minhas mãos, por cima e por baixo. O por baixo é muito profundo, porque anda por volta dos mais de 20 metros. Mergulhou Não. Era nas escavações que tinha que ser feitas, tendo em conta o sistema turbina-bomba que lá está instalado. Portanto, conheço o Alqueva com as minhas mãos e... Uma das grandes obras da engenharia portuguesa, eu penso que sim, porque teve implicações e teve 40 anos para ser decidida. O novo aeroporto de Lisboa ganhou-lhe em tempo. Muito bem, já falaremos disso, voltaremos a falar do aeroporto de Lisboa. Mas para já, Eloy Figueiredo, no seu caso, como é que foi? Bom, no meu caso já tive uma influência familiar bastante grande, porque o meu pai tinha uma empresa de construção e, portanto, com naturalidade eu tornei-me num engenheiro civil. É mais genético. Houve ali um cordão umbilical. Mas verdadeiramente eu diria que a minha transformação enquanto engenheiro começa em 2004, quando eu inicio o mestrado a convite de um professor, que é o professor Joaquim Figueiras, e comecei a fazer o mestrado na área das estruturas e da monitorização de estruturas. E depois vou para os Estados Unidos fazer 6 meses na Universidade de Berkeley. Isso é um bom sítio na Califórnia. Fiz lá 6 meses durante o meu mestrado e foi aí que eu me apercebi que realmente as estruturas eram a minha vida e que eu devia endereçar. E naturalmente veio o doutoramento na área perto da Golden Gate, ali de São Francisco. Na Bay Area, exatamente, perto da Golden Gate. Depois fiz o doutoramento na área da monitorização de estruturas, com um foco nas pontes, e volto aos Estados Unidos, onde estive cerca de 2 anos a fazer investigação num sítio particular, Los Alamos National Laboratory. Isso é o sítio onde fizeram uma bomba atómica. Era, mas naquele caso era para fazer, para desenvolver sistemas de monitorização. Aliás, é um bom exemplo de ligação entre ciência e engenharia. Porquê? Porque ali descobriu-se e depois, enfim, podemos dizer o que quisermos sobre a oportunidade de lançamento, mas foi uma descoberta que teve imediatamente aplicação. Exatamente. Ali revelou-se um ato de engenharia. Talvez na altura devem ter chamado um acontecimento científico, mas aquilo foi um acontecimento de engenharia. Vimos no filme Oppenheimer. Muito bem.
Portanto, a bomba mostra atómica... que a ciência pode estar perto, digamos, da obra, não é? Sim. Aliás, depois da bomba atómica é que houve uma tentativa dos cientistas se distanciarem da obra, não é? Ou seja, das consequências do seu conhecimento. Mas apesar de tudo, não é só de bombas atómicas, nós vivemos rodeados de obras e sistemas de engenharia, mas a engenharia continua a ser menos divulgada do que a ciência, numa perspectiva de divulgá-la ao público. O que é que vos levou a escrever este livro e a sentir que era preciso explicar melhor o que é engenharia? Eu acho que nós identificamos perfeitamente neste livro que há um problema. A engenharia vive com este problema de divulgação, de comunicação. Portanto, a engenharia está em quase tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia. O Carlos Matias Ramos costuma falar sobre isso. Nós, quando se perguntarmos de onde vem a água, as pessoas dizem que vem da torneira. Mas esquecem-se que a água, há todo um processo de tratamento de água que está a engenharia está por todo lado, mas está invisível, que nós reparamos nela. E é precisamente por causa disso que este livro surge, não é? Que é para demonstrar às pessoas que entre a ciência e o produto final, muitas vezes, que é tecnologias e infraestruturas, há um caminho que é percorrido pela engenharia, que é esta capacidade de juntar o conhecimento fundamental da ciência com a arte, a criatividade e o bom senso do ser humano e dar luz às obras que nós conhecemos. Portanto, o título que escolheram, A Ciência Descobre e a Engenharia Cria. Engenheiro Matias Ramos, explique-nos o título. É assim tão fácil, a ciência descobre e a engenharia cria? Quer dizer, é sempre por esta ordem? É, porque a engenharia utiliza o conhecimento, utiliza a ciência, utiliza aquilo que a ciência desenvolveu para o aplicar ao serviço das pessoas, ao serviço da comunidade, ao serviço do bem-estar dos cidadãos e da sua segurança e dos bens que têm, também, claro está. Portanto, a engenharia resulta embora a engenharia seja anterior à ciência... Pois, é que antigamente não era assim. A tecnologia, por exemplo, os egípcios fizeram as pirâmides e não faziam ideia nenhuma do cálculo, não é? Também não era a engenharia no sentido que agora lhe assumimos. Exato, era tecnologia. Não era tecnologia, era uma engenharia baseada na experiência, baseada na transmissão de uma pessoa para outra. Olha, não faças isto por aqui porque senão cai. As catedrais fizeram-se sem aquelas coisas de CAD-CAM, em computadores, já faziam-se catedrais, não é? O livro Pilares da Terra do Follett, exatamente, sim. O Pilar de Terra traduz de certo modo exatamente isso. O que é que foi a chamada tentativa e erro para arranjar a solução da qual resultou muitos insucessos, muitas situações que depois foram resolvidas à custa do conhecimento que foi adquirido pela experiência. Muito bem. Vocês têm vários axiomas no vosso livro e podem dar exemplo de alguns desses axiomas que ali estão, porque o título é um axioma, é um meio axioma, é assim que vocês dizem a coisa. Sim. Deixa-me só completar a propósito da questão da engenharia. Essa questão mas a engenharia já existia antes da ciência. Isso está bem esclarecido no nosso livro, aliás. Por isso é que nós fazemos uma separação entre a era ancestral da engenharia, que sempre houveram formas e heurísticas da engenharia. Existe uma engenharia moderna que surge com a Revolução Industrial. Portanto, nós dividimos bem essas diferentes fases da engenharia. A chamada Revolução Industrial acontece depois da Revolução Científica. A Revolução Científica é século XVI, XVII, o Galileu, o método científico, e só com algum atraso é que vêm as máquinas. Todo tipo de máquinas. E aí a engenharia que nós debruçamos neste livro, que damos palco neste livro, é a engenharia moderna, que vem após então a primeira revolução que ocorre ali no século XVIII, portanto século XIX, e por ali. Quanto aos axiomas, são 12 axiomas e meio. Mas todos eles, dois exemplos, faz favor. Todos eles são apaixonantes. Um axioma é aquele que eu mais gosto: o risco minimiza-se, mas não se anula. Portanto, a atividade da engenharia é constantemente fazermos tudo o que está ao nosso dispor, com o melhor conhecimento disponível em cada época, porque o conhecimento evolui. Quando falamos em conhecimento, também falamos em conhecimento técnico-científico, não é? Nós usarmos esse conhecimento técnico-científico que existe para minimizar o risco, mas sabemos que o risco está sempre presente na nossa atividade. Aliás, não há risco zero. Não há risco zero. Essa é uma das maiores dificuldades quando nós falamos, quando temos que falar após um colapso ou uma catástrofe que ocorre ao nível da queda de uma ponte, que é como é que vamos explicar às pessoas que aquilo pode acontecer. E precisamente porque no nosso dimensionamento existe uma probabilidade. Mas a engenharia consiste em evitar que aconteça. E tudo fazemos
todos os dias para evitar. Mas não há risco zero. Mas quero também dizer que aqui, quando algo de mal acontece, é sempre por um acumular de diversos fatores. Nunca é um fator isolado que provoca o colapso das nossas estruturas. Já lá vamos ao taxímetro, mas fiquemos neste risco. Sim, que é muito importante, porque as pessoas acho que não têm bem essa noção que o risco é real. Quer dizer, a probabilidade pode ser pequena, mas pode acontecer. Posso complementar isto? Efetivamente, uma das nossas preocupações foi também a percepção de risco pela população. Sim. Isto é, muitas vezes os técnicos, os cientistas, os engenheiros não sabem transmitir esta situação de que o risco nulo não existe. E muitas vezes fala-se em probabilidade de ter acontecido. Mas para as não pessoas percebem bem a ideia de o que é que probabilidade. significa. Tem que se transmitir de uma forma clara e que faça entender a existência deste facto e que, portanto, não podem, por vezes... Se calhar podemos ir a alguns exemplos concretos que dão no livro. Por exemplo, alguns exemplos, digamos, de falhas da engenharia ou falhas de outra coisa relacionada. Por exemplo, o vai-vem Challenger, que explodiu nos anos 80, poucos segundos depois de deslocar. 86, não foi? 86, penso que sim. Eu acho que é no mesmo ano do Chernobyl. Aquilo foi um ano azarado. Foram duas falhas de engenharia. No mesmo ano. Ou mais recentemente, por exemplo, o acidente em Lisboa do elevador da Glória. O que é que esses casos nos ensinam precisamente acerca disso que estava a falar, sobre o papel do risco, da incerteza e da responsabilidade, também da questão da responsabilidade. Sim. Aliás, o acidente do elevador da Glória dá argumento para 2 axiomas neste livro. Um deles é o risco. Quando é que o risco aumenta relativamente ao elevador da Glória? O risco aumenta quando a utilização aumenta. Portanto, a partir do momento que há uma utilização superior àquela para a qual o sistema estava dimensionado. A partir do momento que, portanto, a manutenção é feita de forma não tão cuidada. Nós, com essas incertezas que vamos acrescentando ao sistema, estamos a aumentar o risco de algo correr mal. E ali foi um pouco de tudo, não é? Tudo começou a ali várias situações, há a utilização, há o acompanhamento não tão eficaz ao nível das inspeções e um dia o mal acontece. Mas atenção, que no caso do elevador da Glória, há também a questão de um outro axioma que nós lançamos aqui, que é a redundância é o plano B. Os sistemas de engenharia são ali não havia no elevador da Glória. Exatamente. Os sistemas de engenharia... mas falhava, não é? Os travões que deviam travar não travavam. Não, acho que travavam, só que já não não funciona, digamos, sem o cabo a puxar. Portanto, os sistemas de engenharia são concebidos por defeito, ou procuramos que assim seja, que tenham um plano B, que tenham uma estrutura auxiliar, um sistema auxiliar que possa dar resposta na falha do principal. E no caso do elevador da Glória, não havia esse sistema redundante, isto é, à falha do cabo, os travões não estavam preparados para poder suprimir a ausência do cabo na travagem do veículo. Portanto, isto foi algo que já foi identificado, está plenamente identificado e já foi reportado pelo GPAF. Portanto, o tal gabinete que analisa os acidentes. Pode-se dizer que é uma falha de projeto, de uma certa forma. É uma falha de projeto, mas temos que ver que este foi um sistema dimensionado há mais de 100 anos. Portanto, a engenharia evoluiu bastante nesses 100 anos, imagino eu. Não é? Os critérios... O chamado plano B, eu costumo dizer aos alunos que a gente tem que ocupar em ter cinto e suspensórios. Como aos soldados de Napoleão. É uma boa imagem. E o que acontece nessa situação... Para não ficar com as calças na mão. Não, exatamente. Que é a pior coisa que pode acontecer. E o engenheiro não pode ter nunca as calças na mão. Porque torna-se perigoso. E, efetivamente, estamos a lidar com pessoas, com a segurança de pessoas. E eu próprio já fiz um livro que, juntamente com o professor Betâmio de Almeida, bem conhecido, que se chama Risk Analysis, onde está identificados, do ponto de vista técnico e científico, quais são as variáveis que devem ser tidas em conta em todas as situações, e o livro, inclusive, tem a chamada percepção de risco. E o que acontece muitas vezes nas infraestruturas de engenharia é o facilitismo após o uso frequente. Quer dizer, as pessoas... Não há manutenção, ou não pode a manutenção não ser a mais adequada, ou então é o tempo que faz como na manteiga, com o tempo também fica deslaçado, quer dizer, e portanto as pessoas descuidam-se. Não há aquela exigência que deve estar presente em todas as áreas de engenharia. Não pode haver descuido nas áreas de manutenção, de gestão
e de monitorização. Sempre a ponte de Entre Rios caiu por não ter havido falta de... Eu conheço bem o problema porque fiz parte da comissão de inquérito. Resumindo. É muito simples. Foi a caída do chamado Pilar P4 que resultou do seguinte. Aquela ponte é uma ponte do fim do século XIX, princípio do século XX, em que o sistema a espessura dos pilares era da ordem de 6 metros, e ele foi fundado por Havage Vertical com base naquelas soluções que agora são proibidíssimas, que era o ar comprimido. Portanto, o ar comprimido a uma pressão superior da pressão da água. E foi fundado até cerca de 10 metros. Não foi fundado na rocha, porque não havia rocha ali a essa profundidade. E o que acontece é que, por ações que têm a ver com interesses económicos, foi-se extraindo areia. Eu disse no meu relatório que se as máquinas pudessem ir ao centro da Terra, tinham ido. Porque o valor económico... Mas pronto. É evidente, mas isto é uma imagem. O que eu quero dizer com isto é que o preço da areia era de tal maneira convidativo que ligaram aquele leito do rio. E não houve da parte do Estado também aquilo que era uma obrigação. Era uma administração que havia para o Porto de Lisboa de impedir licenciamentos que não estivessem perfeitamente identificados como planos da extração de areias. E o que aconteceu? A espessura da areia naquele pilar era 10 metros, mais ou menos, número redondos, na altura da sua construção, e quando agora aconteceu o acidente era praticamente zero. Quer dizer, a areia não tinha. Deixou de haver um confinamento lateral e também da resistência... Podemos falar de culpados, uma coisa desse género? Desculpa? Podemos falar de culpados? Eu acho que houve um julgamento, mas não houve... Eu não quero pronunciar sobre o julgamento. Efetivamente, não foi aquele julgamento que eu achei, o técnico achei que devia ter existido, mas foi o que foi, e temos que lidar com o que existe, e os areieiros, eu estive lá, conheço aquilo que mais bastante bem. E o que aconteceu é que houve uma desculpabilização da parte da extração de areias, que foi a responsável única de todo o processo, Sim. Porque o pilar, ele deixa de ter fundação e cai para montante e parte, inclusive. E houve o azar de passar lá o autódromo. Passar àquela hora, não é? Àquela hora, porque, inclusive, o sistema da treliça aguentava os 2 vãos. Só que passou um autocarro e, ao mesmo tempo, o pilar tinha no topo um sistema para impedir que houvesse deslocamentos transversais e foi arrastado. A treliça foi arrastada na queda do pilar, quando passava o autocarro naquele momento. Foi por água abaixo. Literalmente, no caso. Ora bem, voltando aqui ao Eloy Figueiredo, estávamos a falar dos axiomas. Há um axioma que é a simplificação, que é o objetivo da engenharia é simplificar. E eu pergunto, simplificar exatamente o quê? A natureza não pode ser simplificada, que é como é, não é? A vida humana também é complicada. Quer dizer, simplificar os sistemas que usamos, de que maneira? A simplificação também não pode, a certa altura, nós procuramos ser o mais simples possível, usar menos materiais, usar bons materiais, apesar de, enfim, os melhores materiais possíveis. O que significa simplificar no vosso... O simplificar aqui significa que nós defendemos que a função da engenharia é simplificar, ou descomplicar, é tornar simples aquilo que aparentemente é complexo, porque quanto mais simples nós pensarmos, mais fácil se executa depois. E, portanto, tudo que nós pudermos fazer de forma simples, linear e direta é sempre melhor para todos, para quem pensa e para quem executa. É esse princípio. E nós aí, nesse caso, nós vamos buscar, por exemplo, um exemplo que é o exemplo da modularidade. Está na moda fazermos edifícios por módulos. Isso tem vantagens, fazer edifícios por módulos, poder crescer em função da necessidade do mercado. Tudo isso são processos que nós podemos integrar no planeamento e prever que possam acontecer. É simplificar o sistema. Se eu estou a construir e estou já a prever que vamos começar numa primeira fase, por exemplo, com uma pista, no caso no aeroporto, prever já a existência de um espaço para uma segunda pista. Tudo isso pode ser feito em projeto.
simplificando, quer dizer... Com outras palavras, fazer já um aeroporto completo que vai ficar no final é complicar a coisa. O melhor é começar de um modo gradual e ir aumentando à medida das necessidades. E cabe à engenharia também ter esse papel, o papel da simplicidade, de simplificar, porque muitas vezes distorce até, há muitos projetos que não correm bem, porque eles começam mal. E outros axiomas? Vamos dar mais um exemplo. Mais um exemplo de que, é o primeiro, podemos falar no primeiro axioma, que é a universidade é cada vez mais um espaço para ensinar a aprender. As pessoas têm que ter noção de que aquele ensino de cátedra que existia no passado, em que havia um conjunto de professores que pregavam uma homilia para os alunos poderem decorar e papaguear, isso acabou. Portanto, hoje a universidade é cada vez mais um espaço em que tenta-se que o aluno adquira processos de aprendizagem e que possa depois aprender sozinho ao longo da vida. Portanto, a universidade é hoje um espaço para dar metodologias de aprendizagem. O Jean Mathieu Ramos, esses são os dois professores. O Jean Mathieu Ramos entrou como caloiro na Universidade de Coimbra em 1963, já lá vão uns anitos. Talvez seja a pessoa certa para nos dar a diferença, nos indicar qual é a diferença entre, digamos, o ensino superior naquela época e o ensino superior que temos hoje. É evidente que aquilo que falou do professor Eloy Figueiredo é exatamente o que acontecia. Havia determinados professores que não se perceberam da importância da compreensão e importavam-se apenas com o saber. O saber sem compreender não tem grande valor. Não vale nada. Não tem grande valor. E, portanto, a nossa preocupação na definição deste axioma foi exatamente a importância da compreensão na própria formulação dos estudantes. Isto é, o professor tem que se preocupar em que o aluno não seja só um receptor, mas ele que participe no processo da sua formação através da compreensão do que sabe. E nisso estamos muito melhores do que estávamos. Não tenho dúvidas. Eu recordo-me perfeitamente que muitas aulas eram autênticas homilias. Eu recordo das aulas de matemáticas gerais que eram um infinito de alunos, quer dizer, aquilo eram alunos que nunca mais acabavam, e ainda era no gerais. Mas agora há mais alunos. Está bem, mas na mesma sala não sei se há mais. Era impossível havia haver mais porque reprovavam, se calhar estavam lá muitos, não é? Não, é porque a sala era totalmente preenchida. Mas a tecnologia também mudou, havia regras de cálculo, já há calculadoras. As regras de cálculo e as calculadoras, eu recordo-me quando comecei nessas coisas de formação para as teses e essas coisas, o computador que existia no laboratório, que era o maior que havia no país, até que trabalhava 24 horas por dia, e o que é que acontecia? Era nós só podíamos entrar em bates, portanto, em fita perfurada ou em cartão. Sim. E depois íamos lá com os programas e tal, entregávamos a um operador. Eu sou desse tempo. Um operador que metia aquilo e depois dizia, tem um erro. E a gente perguntava onde? No dia não seguinte. Sabemos. Não corria ao programa. Não corria. Tem um erro. Deixe-me acrescentar que neste axioma nós elencamos aqui a ideia do polímata do século XXI, em que dizemos que o engenheiro é uma espécie de um polímata do século XXI. Acho que o professor Carlos Filhais sabe melhor do que eu quem eram os polímatas. O que é um polímato? Um polímato é um indivíduo que enfim, que é muito versátil, não é? Exatamente. E nessa versatilidade que identificou e que sabia de tudo e sobre muita coisa, nós identificamos que o engenheiro do século XXI é precisamente esse novo polímata. Claro que o engenheiro do século XXI não pode saber tudo, sobre tudo, como sabiam os tais polímatas, como Leonardo da Vinci e Galileu Galilei no século XV. Certo, ele foi engenheiro, Leonardo da Vinci, não é? Arquiteto e obviamente, na altura não havia tanta coisa para saber como há hoje. O conhecimento, portanto, era disponível, era menor. Mas aquilo que nós defendemos, o novo engenheiro, que é uma formação em T, onde a barra vertical é uma formação intrínseca de uma área da engenharia, como por exemplo a engenharia civil, portanto ele tem que saber muito sobre a engenharia civil, de uma forma aprofundada, mas depois tem a barra horizontal do T, que é o conhecimento noutras áreas transversais, como por exemplo a engenharia mecânica, a eletrotécnica, tem de saber. A comunicação, a inteligência artificial. Qual é o papel da inteligência artificial na moderna engenharia? Entrou em força, não é? Nós estamos todos a aprender um pouco o papel da inteligência artificial. Uma coisa nós hoje sabemos, que a inteligência artificial é importante, é necessária e aparecem hoje na engenharia como uma espécie de agentes digitais e artificiais que estão aqui para ajudar. Claro, como tudo.
tem que haver precauções. Contrapeso e medida. Não é? Contrapeso e medida. E tem que haver aquilo que nós defendemos muito neste livro, que é o bom senso. E o bom senso quem tem são os humanos. E, portanto, não pode haver um bom senso artificial. Outras palavras, o engenheiro tem que ser natural, não é engenheiro artificial. Um engenheiro tem que ser natural e um engenheiro tem que sempre que dar a decisão final. Portanto, a decisão final, nós podemos nos munir de ferramentas como nos munimos ao longo das últimas décadas, com softwares de análise de dados, de dimensionamento, mas no final está lá o homem, o humano, está lá para poder tomar a decisão final. E quem é que vai tomar a responsabilidade com o bom senso de poder decidir com a melhor opção. Agora, eu não sou dos que defendem que a inteligência artificial não deva entrar, até nas universidades, eu acho que deve entrar, nós não podemos esconder que ela existe. Está lá. E eu hoje uso a inteligência artificial, mas com um espírito crítico. E é esse espírito crítico que nós temos que preservar. A inteligência artificial já pode... Nós não são muito conhecidas ferramentas específicas, por exemplo, para fazer projetos de engenharia. Isso já existe. Eu posso pedir algum sistema para fazer um projeto e partir dessa primeira base e trabalhar sobre ela? Ainda não está generalizado isso. Há protótipos. Já começam a existir, mas não diria que a inteligência artificial na engenharia tradicional de dimensionamento já tivesse aí entrado para poder fazer a diferença. Eu acho que ainda não estamos. Mas a engenharia... Mas pode ver o dia, não é? Ao nível da consultoria, e obviamente que sim. Agora, na engenharia tradicional do dimensionamento de estruturas, por exemplo, não está ainda presente, ainda baseado muito nos modelos clássicos de dimensionamento. Muito bem. Falamos então agora, se calhar, de alguns exemplos de Portugal e de uma certa atualidade. Portanto, houve grandes obras de engenharia aqui em Portugal, como a Ponte Vasco da Gama ou a barragem do Alqueva, e também há grandes obras anunciadas, como o comboio de alta velocidade, o TGV e também o novo aeroporto, o aeroporto Luís de Camões. Portanto, qual é que vai ser o papel da engenharia portuguesa nesses projetos? E se estão otimistas quanto a prazos? Foi comprado lá fora ou é feito cá dentro? Como é que é? Não. O problema, se me permitem, eu tenho lutado muito pelo Luís de Camões. Não pelo Luís de Camões, mas pelo... Tem uma ideia bem definida sobre o aeroporto Luís de Camões? Porque eu era presidente do laboratório quando foi feito o primeiro estudo de análise comparada na localização da OTA e a localização no Campo de Alcochete. E, portanto, a partir daí ganhei gosto e vontade de defender aquilo em que acredito, que é a localização que finalmente foi decidida. Andamos nisto desde 1969. Mas a OTA está falecida, não é? Como? A OTA acabou, morreu. A OTA acabou, ainda bem que acabou, porque a OTA não tinha minimamente as condições que esta oferece. Porque as condições orográficas na zona não lhe permitiam a capacidade de mobilização de todas as duas pistas, tendo em conta as regras e exigências na proteção de aviões. Portanto, o sítio está bem escolhido. E agora, quando é que se vai fazer e como é que se vai fazer? São empresas portuguesas? O problema basicamente começa com uma situação com a qual não concordei. Não é porque a solução não fosse boa, de princípio. É com o processo que conduziu ao contrato de concessão, que deu enormes vantagens para o concessionário com prejuízo para o Estado, que deixou de ter capacidade para discutir, para analisar, para pôr em causa as soluções apresentadas pelo concessionário, que é a ANA, que é Vinci. Que é francês. É francês. E, portanto, o que está em causa é a necessidade de construir rapidamente uma infraestrutura, pois a nossa está um caos. Claro. É um caos. E com prejuízos para o país. Mas vai ser a engenharia portuguesa e, digamos, o nosso know-how português ou não? Vamos lá ver. A gente sabe como é que são estas coisas. Quando uma empresa estrangeira vem para cá, traz muitas vezes o seu know-how. Mas o know-how eles aprenderam muito cá com a antiga ANA, assim, com os técnicos da ANA. E traz formulações que vêm de técnicos que eles têm no país de origem. Pode condicionar e limitar a intervenção da engenharia na concepção. Na execução não acredito, porque vai ser muita intervenção da engenharia portuguesa. Sim, sim. Agora, no planeamento, na discussão das soluções... Mas nós temos a engenharia capaz de planear isso tudo? Nós tínhamos. Tínhamos ou temos? E temos. Não tínhamos no sentido em que o processo foi decidido. Portanto, nós tínhamos todas as condições para desenvolver isso, até porque havia um projeto que era para ser lançado em 2010.
com caderno de encargos, com especificações, com tudo. Foi desenvolvido pela ANA, na altura. A ANA era o novo aeroporto, era uma equipe de missão no âmbito da ANA que teve por objetivo definir o projeto. E dentro desta linha de pensamento já havia, em 2010, todo um procedimento, não só do ponto de vista técnico, como uma análise financeira. Tanto o ISEG... Portanto, há atrasos, não é? Houve decisões que conduziram a uma situação de atrasos e de prejuízo, como indivíduo para o Tribunal de Contas. Está otimista ou pessimista agora para o futuro? Vai ser rápido? Não vai ser rápido? Eu não sei neste momento qual é a posição mais correta. Sou otimista porque a decisão do Governo foi relativamente rápida e consistente. Estou pessimista porque há interesses que não são propriamente os interesses do Estado e que podem condicionar e ser sobrepostos por interesses particulares. O engenheiro Léo Figueiredo queria acrescentar? Queria acrescentar que a engenharia não a engenharia nacional, a engenharia internacional, porque a engenharia não tem fronteiras, portanto, tem a resposta para o novo aeroporto, que se chama escalabilidade e modularidade. E isso foi algo que nós já fizemos em Portugal em duas das grandes obras, que para mim são as duas grandes obras públicas de referência que cumpriram estes dois conceitos, que foram a barragem do Alqueva e o Porto de Sines. Ambas foram bem pensadas, executadas com tempo e foram executadas de saber que podiam crescer ao longo do tempo, ao longo da necessidade. Por mesmo sobre a correção, não é a barragem em si, a barragem é uma das partes, é o empreendimento. Claro. Em termos de exploração, sim, obrigado. E elas foram construídas sabendo que podiam crescer ao longo do tempo. Irrigar mais as extensões territoriais maiores. Exatamente. No caso, por exemplo, do Porto de Sines, começaram com um terminal, já vai com 5 terminais e poderá crescer porque tem espaço para o fazer. O que se pede para o novo aeroporto de Lisboa é pensar desta forma. Não vamos falar em 4 pistas, vamos falar numa pista, vamos começar com uma pista, vamos gastar 3, 4 mil milhões, 5 milhões. Mas mesmo se começasse agora, íamos ter aeroporto quando? Se começar agora, em 2030, 2031, eles 2032... Não acredito. Eles falam em 2035. Mas não vamos começar agora. Mas isso é que é fundamental, quer dizer, que é prever que as grandes obras podem ser executadas ao longo do tempo em função da necessidade do mercado. Em função da procura. Em função da procura. Muito bem, temos uma pergunta final, que é o futuro, não é? Enfim, o futuro vai ser marcado pela engenharia, todos nós sabemos isso, quer dizer, pela ciência e tecnologia em geral, mas em particular pela capacidade de fazer, de criar. O que é que vos deixa intranquilos? Quer dizer, o que é que vos preocupa mais sobre o futuro? Estou a falar não apenas aqui de Portugal, mas do mundo. Quer dizer, vocês conhecem bem o que é a engenharia. A engenharia tem de estar no nosso futuro, mas com certeza tem de estar de uma maneira em que confiamos nela. O problema de confiança também é um dos temas abordados no livro, que é a necessidade de que todas as atividades que sejam desenvolvidas por engenheiros tenham, da parte do receptor, do público em geral, o sentimento de que confiam naquela atividade, confiam na pessoa que assumiu a responsabilidade e que, portanto, não haja procedimentos que não se coadunem com esse sentido de confiança. É determinante. E a confiança resulta do quê? Do conhecimento. Claro. Da capacidade, da experiência. Mas vivemos num mundo em que o conhecimento muitas vezes é posto em causa e que a confiança, digamos, exatamente, até nas próprias instituições e nos governos, às vezes... Só terminava dizendo o seguinte: nós estamos numa era de insegurança, chamamos-lhe assim, em termos de conceitos, em que o pós-verdade domina a própria forma de transmitir às populações. E, portanto, é nesse pós-verdade que nós temos que nos situar. Muito bem. O que eu tenho a dizer é que a engenharia só faz sentido se estiver centrada nas pessoas. A engenharia trouxe a inteligência artificial. E para onde quer que a inteligência artificial nos leve, e a máquina nos leve, a engenharia deixará de fazer sentido quando não servir o ser humano. Portanto, uma lição que se tem que ter aqui presente. O grande desafio é a aliança com o ser humano. Até que ponto é, digamos, o prolongamento, a capacitação do humano. É esse, digamos. Exatamente. E da natureza. Portanto, a engenharia, o papel da engenharia será sempre preservar o ser humano. Então, é uma excelente forma de acabar, o ser humano no centro da engenharia. Muito obrigado e até ao próximo Mais Lento do que a Luz.
Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.